Muito bem, meus amados, de quarta-feira nós estamos estudando eclesiologia. Alguém saberia dizer o que é eclesiologia, sem ser o pastor Márcio? O que vem a ser eclesiologia, irmão Jailson? Nome difícil, né? Alguém sabe? Você sabe? Me diga, Marissa. Estudo sobre a igreja, né? A palavra eclesia quer dizer igreja, né? É assembleia. E você sabe que nós temos aí o estudo da igreja, o estudo sobre a igreja. E é muito importante você saber o que a Bíblia ensina sobre a igreja, para você ter certeza que a igreja que você frequenta se encaixa no perfil doutrinário do Novo Testamento. Então hoje à noite, a lição se encontra em Atos 4, versos 31 a 33. Atos 31 a 33. Eu quero falar sobre o segredo do crescimento da igreja. Verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pai querido e glorioso, nós agora vamos falar sobre a sua igreja e precisamos da sua ajuda para transmitir esse ensinamento da forma mais clara possível. Que a palavra de Deus possa penetrar nosso coração, desvendar todos os mistérios, sanar todas as dúvidas e principalmente nos encorajar a viver uma vida que agrade a Deus neste mundo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja e o privilégio de fazermos parte dela. No nome de Jesus, amém. Irmãos, quando o Templo Batista Maranata de Goiânia, a nossa igreja mãe, quando ela cresceu de 3 pessoas para 70 pessoas em apenas um ano, vários missionários me perguntaram qual era o segredo, pois nós havíamos crescido de dentro de um barracão, de uma edícula. Um colega de ministério naquela época chegou a sugerir que eu escrevesse um livreto sobre o assunto. Graças a Deus, eu não me atrevi a tanto, porque teria sido um tiro no próprio pé. Aí quando nós abrimos o Templo Batista Maranata de Londrina, a igreja cresceu de 4 pessoas para mais de 100 pessoas, em apenas um ano e meio. Mais uma vez, pessoas me pediram para escrever sobre o assunto, principalmente porque nós já estávamos dentro da nossa sede local, da própria sede da igreja, em menos de 18 meses. Porém, eu resisti à tentação, e mais uma vez eu não escrevi a respeito disso, porque eu não saberia o que dizer. Eu sei disso. Uma igreja sem compromisso com a Bíblia, ela consegue sim crescer rapidamente, através do marketing selvagem e através da manipulação religiosa. Mas uma igreja batista, tradicional, histórica como a nossa, só consegue crescer seguindo corretamente os princípios da palavra de Deus. Então, se por um acaso nós não estamos crescendo, nós estamos falhando em algum lugar, mas a palavra de Deus não falha, amém, irmãos? Se nós não estamos crescendo, a falha está em nós, mas com certeza não está em Deus. Porém, quem realmente faz a igreja crescer é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o homem,
Mas com certeza o homem precisa fazer a parte dele para o crescimento da igreja, porque ele tanto pode ajudar, quanto também pode atrapalhar. Atos 2,47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor, e o Senhor aqui é Jesus, à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, desde cedo, ficou estabelecido que é Jesus quem acrescenta a igreja. A primeira igreja que Jesus fundou, e foi ele o fundador, começou com 120 pessoas. Já era uma igreja de porte médio, né? Mas em menos de 100 anos, em menos de um século, aquela igreja de 120 já havia crescido, já havia alcançado mais de 10 milhões de cristãos no mundo inteiro. 100 anos depois, mais de 10 milhões de cristãos espalhados pelo mundo. Era uma igreja que não tinha nada do que nós temos hoje. Ela não tinha gráfica, ela não tinha rádio ou televisão, ela nem sequer tinha prédios próprios para chamar de igreja, para se reunirem para adoração. Mas sabe o que ela tinha? Ela tinha a bendita palavra de Deus. Ela tinha a palavra de Deus. Então, o que a primeira igreja possuía e que nós precisamos possuir também em pleno século 21 para o nosso crescimento numérico e espiritual. Primeiro de tudo, ela era uma igreja de constante oração. Veja o verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. Uma igreja, ela tem a opção de ser cheia do Espírito Santo ou cheia de si mesma. Cheia do Espírito Santo ou cheia de vaidade, cheia de orgulho, cheia de ciúme, cheia de picuinhas e de rivalidade. Quantos de vocês já viram igrejas cheias de si mesmo? Eu vou levantar as duas mãos. E esse tipo de ambiente, além de ser uma antítese de uma verdadeira igreja, causa doenças, causa enfermidade nas pessoas. Ninguém suporta viver num lugar, quer seja igreja, quer seja família, onde não haja harmonia. Então observe que precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora, por mais que a Bíblia fale, por mais que a Bíblia demonstre a importância da oração, a verdade é que a maioria de nós não ora como deve. Também não se reúne para orar como deveríamos. Não entendemos a importância da oração. Sem exagero algum, irmãos, eu creio que se a nossa igreja orasse mais em casa e tivéssemos mais irmãos orando conosco nos nossos cultos de oração, evitaríamos muitos problemas, dentre eles enfermidades físicas, dívidas financeiras e principalmente problemas emocionais. Eu ouvi um cirurgião, um neurocirurgião, neurologista e cirurgião dizendo que há pesquisas comprovando que as pessoas que oram, elas conseguem organizar melhor os seus neurônios. Isso não é incrível? E nós precisamos organizar os nossos neurônios, porque nos dias de hoje as pessoas não estão mais pensando, elas estão apenas reagindo emocionalmente, mas elas não estão mais raciocinando. E diz esse neurocirurgião que a oração é uma bela maneira, um belo exercício para realmente fortalecer os nossos neurônios. Isso é ciência, viu? A primeira igreja nasceu depois de 10 dias consecutivos de oração. Acho que isso nunca se repetiu antes na história. Eles ficaram 10 dias no mesmo lugar, sem sair de lá, um acampa dentro de 10 dias, apenas orando, buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que de repente, o lugar onde eles estavam, sentiu um grande tremor. Não era terremoto, pois nada se estragou. Era a própria presença de Deus entre eles. Amém, irmãos? Era a presença real de Deus no meio daquele pequeno grupo de oração. A Bíblia diz que o lugar tremeu
E eu acho que a nossa igreja vai tremer também com a presença de Deus, se nós começarmos a orar. Resultados fantásticos serão obtidos. Pense nisso. Deus, ele não se impressiona com números, mas ele se impressiona com participação. Ele não quer saber de uma igreja com 1000 membros, onde apenas 10%, 100 pessoas participam. Mas ele ficaria mais impressionado com uma igreja de 100 membros, onde 100 pessoas participam. Amém, irmãos? Ele se preocupa mais com participação do que com números. Então, o que pode acontecer se a nossa igreja passar a orar mais em união? Primeiro, seremos cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo, sem exceção. Por isso, não havia brigas entre eles, não havia divisão entre eles, não havia separação entre eles, não havia críticas entre eles. Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser vazio de nós, vazio da nossa carne, vazio dos nossos pensamentos internos. Como saber se você está cheio do Espírito Santo ou não? Essa pergunta foi feita para o candidato ao episcopado, Tiago Iori. E o Tiago, na sua simplicidade e humildade, respondeu: você precisa orar mais, ler mais a Bíblia, evangelizar mais. Aí eu levantei a minha mãozinha e disse: Tiago, tudo que você mencionou é resultado de ser cheio do Espírito Santo, mas não quer dizer que você vai ficar cheio do Espírito Santo fazendo essas coisas. Aí ele disse: então como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E eu disse: produzindo o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Veja, mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem as demais facetas do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela há de demonstrar todas essas qualidades. Amém, irmãos? Qualidades espirituais. Não só você sabe, mas as pessoas ao seu redor também saberão quando você está cheio do Espírito Santo ou quando você está cheio de si mesmo. Quando você é espiritual ou quando você está agindo carnalmente. O crente carnal, ele pode ser comparado àquele homem que tem mau hálito e só de abrir a boca todas as pessoas percebem. Carnalidade é algo que também não conseguimos esconder de ninguém. Sempre ela vai aparecer através das nossas atitudes. E muita carnalidade pode até indicar que aquele crente talvez ainda não seja salvo. Portanto, meus amados, oração abre as portas para o enchimento do Espírito Santo de Deus. E quantos precisam ser cheios do Espírito Santo nesta noite? Em segundo lugar, seremos protegidos dos ataques do diabo. Atos 12:5, lemos que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja, irmãos, a execução de Pedro havia sido marcada para a manhã seguinte, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele estava dormindo tranquilamente, pacificamente, entre 2 soldados, 2 do lado de dentro, mais 2 do lado de fora, sem preocupação nenhuma. Mas o que fazia Pedro dormir tranquilamente algumas horas antes da sua execução? Primeiro, porque a igreja estava orando por ele, e ele sabia disso. Meus amados, eu li que durante a Guerra Civil Americana, o Norte conseguiu conquistar um território que pertencia ao Sul e hastear a sua bandeira. Aí um soldado sulista disse para o seu general: general, ao meio-dia de hoje, se o senhor permitir, eu tiro aquela bandeira e coloco a nossa no lugar. O general perguntou: soldado, por que ao meio-dia e não agora? O jovem soldado respondeu: porque a minha mãe prometeu estar orando por mim
todos os dias ao meio-dia. Quantos acreditam no poder da oração? Pedro sabia que a igreja estava orando por ele, e por isso ele dormia tranquilo. Mas a segunda razão é que Pedro confiava na promessa que Jesus havia feito para ele. Jesus havia prometido que Pedro só morreria de velho. Jesus já havia prometido que Pedro ficaria velho, e ele ainda não era velho. Veja João 21:18. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Então veja, Pedro, ele verdadeiramente era um homem feliz, porque ele acreditava nas promessas de Deus. E aí eu digo, se a nossa igreja deseja crescer, o segredo é a nossa vida de oração. Se a nossa igreja deseja crescer, o segredo é a nossa vida de oração. O segundo segredo, era uma igreja de constante amor. De constante amor. Veja o verso 32, porque as pessoas elas falam de amor, mas elas não entendem o que é amor. Veja, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, em primeiro lugar, amor causa união. Amém, irmãos? E era o coração de todos. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui a igreja demonstrou o verdadeiro tipo de amor. É aquele que se sacrifica, é o amor também que não pede nada em troca. A nossa igreja mesmo não oferece diversão. Onde que estão os instrumentos de diversão? Cadê a bateria elétrica? Cadê a guitarra elétrica? Não temos. A nossa igreja não oferece um curandeiro para curar nossas doenças, nem um profeta para fazer revelações extra-bíblicas. O que a nossa igreja tem para oferecer é amor. É o verdadeiro tipo de amor. E espero que estejamos fazendo isso. Por quê, pastor Rômulo? Porque Jesus disse em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o quê? Uns aos outros. E o amor altruísta, o amor ágape, é o amor que não faz mal, é o amor que deseja o bem do próximo. Então veja, quais são as marcas deste amor? Primeira de todas é generosidade. Veja o verso 32. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isso é generosidade. É usar o nosso tempo, o nosso dinheiro, em benefício de outras pessoas. O tempo não é nosso, o dinheiro não é nosso, a vida não é nossa, a saúde não é nossa. Mas tudo que Deus tem nos dado, precisamos usar para o bem de outras pessoas. Você sabia, Felipe, que é possível dar o dízimo e até a promessa de fé para missões, mas sem ser uma pessoa generosa? Eu te dou um exemplo. Por que você dá o dízimo? O adolescente respondeu para a professora da IBD, porque a Bíblia promete prosperidade para quem dá o dízimo, e eu pretendo ser uma pessoa rica um dia. O outro aluno respondeu, eu quero dar o dízimo para ajudar, para cooperar na obra de Deus, para fazer parte da obra de Deus. Veja que os dois alunos acreditavam no dízimo, mas um era generoso, o outro era egoísta. Um deles estava pensando em ajudar, e o outro estava pensando em receber. Generosidade é marca de amor. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Por isso que quando eu comecei a namorar a dona Raquel, eu gastava todo o meu dinheirinho suado com ela. Eu usava todo o dinheiro que eu tinha para passear com ela. Eu comprei um relógio super caro, mandei
gravar o nosso nome no relógio. O relógio não funciona mais, mas ela tem um relógio até os dias de hoje. Comprei o melhor anel possível, de compromisso. Por quê? Porque o amor era tão intenso, que eu não me importava de gastar o que eu tinha com ela. Então, generosidade é marca de amor. Mas sabe qual é a segunda marca? É a harmonia. Veja o verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Meus irmãos, quando o diabo, nosso adversário, não consegue destruir a igreja com falsas doutrinas, quando ele não consegue trazer o mundanismo para dentro da igreja, então ele usa pessoas para causar intrigas e contendas na igreja. Ele usa a nossa natureza pecaminosa para causar divisão, para causar dissensão dentro da igreja de Cristo. Na própria igreja de Jerusalém, a primeira de todas, o diabo não usou algumas viúvas gregas revoltadas para começar um motim contra os apóstolos. Aquelas viúvas não começaram a criticar os apóstolos, não tentaram destruir a paz daquela igreja, mas o tiro saiu pela culatra, porque a igreja escolheu 7 homens cheios do Espírito Santo para lidar com aquelas viúvas. E não existe nada melhor do que pessoas cheias do Espírito Santo para lidar com pessoas carnais. Amém, irmãos? Na igreja de Filipos, o diabo não usou 2 mulheres, Síntique e Evódia, para ver se derrubava o amor daquela igreja. E o amor da igreja de Filipos era tremendo. Foi a única igreja que apoiou o apóstolo Paulo na sua viagem missionária. Ela tinha um amor tremendo, mas o diabo tentou usar 2 mulheres para destruir o amor daquela igreja. Mas aí o apóstolo Paulo interveio e condenou o pecado delas. E o problema foi resolvido. Ele disse: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Então o segredo, meus amados, é harmonia. E para haver harmonia, nós precisamos pensar do mesmo modo e andar em direção ao mesmo caminho. O segredo é sentir o mesmo no Senhor. Ou seja, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que ele pensa, não é o que ele acha, mas é o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? É o que a palavra de Deus ensina. A nossa união, a nossa harmonia depende da palavra de Deus. Porém o diabo, ele quer ver a igreja incendiada, pessoas falando mal de pessoas, irmãos se revoltando contra irmãos, e é claro, o nosso testemunho sendo destruído. Certa vez uma irmã lá em Goiânia me fez essa pergunta: pastor, por que as pessoas me acham e me escolhem para criticar a igreja e falar mal do Senhor? Aí, com muito respeito e com muito jeitinho, eu expliquei para aquela irmã da seguinte maneira: irmã, quais são os lugares que as moscas escolhem para pousar? Lugares limpos ou lugares sujos? Aí ela respondeu: lugares sujos, é claro, né, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Então eu respeitosamente disse: se você mostrar para essas pessoas que você é uma crente limpa e que não tolera discórdias, certamente essas pessoas não irão mais procurá-la. Não é honra alguma ser procurado pelos críticos. Na verdade é um sinal vermelho, porque pássaros de mesma plumagem voam juntos. Quantos estão entendendo isso? Satanás sabe que não vai mudar as nossas doutrinas, amém, irmãos? Satanás sabe que não vai trazer o mundo para dentro da igreja, mas ele pode usar pessoas para criticar e derrotar o ministério da igreja, porque não há ninguém perfeito. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador, e você acha que ele precisa mentir?
Talvez ele minta, mas na maioria das vezes acho que não. Satanás nos conhece melhor do que a nós mesmos, e eu não acho que ele precisa mentir a meu respeito para me acusar diante de Deus. Por isso que a crítica ela é mais avassaladora, porque realmente nós todos damos motivos, infelizmente, para sermos criticados. Daí a importância de suportando-vos uns aos outros em amor. Amém, irmãos? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. Porque infelizmente nós não somos perfeitos. Por isso a palavra de Deus ensina em Provérbios 6, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, meus amados, o segredo do crescimento da igreja é o nosso amor, e o amor verdadeiro não critica, não busca culpados, não semeia contendas. Cá entre nós, se você cair na malha fina do imposto de renda, você tem absoluta certeza que não vai ser achado culpado em nada? Eu faço de tudo para cumprir com as minhas obrigações. Mas um advogado tributarista, Felipe, me disse que mesmo quem faz de tudo, se cair na malha fina, a Receita sempre acha alguma coisa do que nos acusar. Não é isso, Walter? E quem cai na malha fina de Deus, consegue sair ileso, sem culpa nenhuma? Jesus disse o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pode atirar nenhuma pedra, porque infelizmente todos nós temos culpa. Então veja, a primeira igreja orava e se amava. E ninguém segura uma igreja que ora, e ninguém segura uma igreja que ama. E terceiro e último segredo, era uma igreja de constante evangelismo. Enquanto a gente internava a dona Linda no hospital da Unimed na segunda-feira, o meu sogro testificou para 5 pessoas em menos de 3 horas. E uma alma aceitou Jesus. Que exemplo de vida. 5 almas em menos de 3 horas e uma alma aceitou a Cristo. Ao invés de ficar apavorado e preocupado com a saúde da esposa, ele estava pregando o Evangelho. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, Evangelho, e em todos eles havia abundante graça. Enquanto a igreja orava e se amava, os apóstolos ganhavam almas. Na verdade, a igreja inteira ganhava almas. Como devemos evangelizar? Falando do Evangelho, falando de Jesus. O testemunho aqui é da ressurreição do Senhor Jesus. Nós não pregamos a igreja, não pregamos o pastor da igreja, nós não pregamos o homem, nós só pregamos Jesus. Ele é o nosso assunto, ele é o nosso tema, ele é o centro da nossa conversa. É o que ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que ele promete. Eu me lembro de um casal chamado Renato e Júlia, pararam no meu escritório. Pastor, poderia nos dar aconselhamento marital? Senão nós vamos nos divorciar. Eu nem conheci o casal. Eu disse, claro, mas no primeiro encontro, talvez no segundo também, eu só falei do Evangelho. Nós não entramos no assunto sobre casamento. E aí o Renato ainda perguntou para mim, mas pastor, o senhor não vai falar sobre o nosso problema? Eu disse, agora não. Vamos construir um alicerce primeiro. E graças a Deus, no segundo encontro, o casal aceitou Jesus Cristo. Entendeu o Evangelho e aceitou a Jesus Cristo. Aí sim eu comecei a falar do casamento com eles. Mas alguns dias depois, o Renato sofreu um mal súbito e veio a falecer. Imagine se eu nunca tivesse falado do Evangelho para eles. Imagine se eu não tivesse começado
com o assunto mais importante de todos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, uma igreja, ela não vai crescer sem evangelismo. Ela não vai crescer sem que eu e você falemos de Cristo. Também evangelizando através da graça de Deus. Para mim, essa frase, abundante graça, é muito especial. Eu já me perguntei várias vezes, Deus, por que tantas pessoas querem fazer parte do ministério, querem nos ajudar, querem nos apoiar, querem ficar do nosso lado? E só existe uma explicação. Deus derramou a graça no coração daquelas pessoas. A palavra graça é favor não merecido. E veja que Deus derramou abundante graça, muita graça. Porque sem essa graça, não haverá ninguém do nosso lado para nos apoiar. Veja só, versos 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés de quem? Ou seja, da igreja, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Lembrem-se que naquela época, Jerusalém estava passando fome, os impostos eram altíssimos, o povo estava sendo escravizado. Naquela época havia sim uma seca terrível e havia muitos necessitados. Então, quando você entra em uma igreja, onde o povo ora, onde o povo se ama, cada um aceita, né, o outro como é, e onde o povo fala de Cristo. Ora, se você for uma pessoa realmente sincera, você vai desejar ficar naquela igreja e fazer parte daquela igreja. Então, o segredo para o nosso crescimento espiritual e numérico é muito simples, mas nós não queremos pagar o preço. Constante oração. Imagine, de 5 a 7 homens, a igreja passar a ter 17, 20 homens orando, nos cultos de oração de domingo. De 10, 12 mulheres, passar para 20, 30 mulheres orando nos domingos. Constante oração, constante amor. Uma igreja que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Não é minimizar o pecado, de jeito nenhum, mas é amar a pessoa do pecador. E uma igreja que evangeliza, ganha almas, fala de Cristo. Você sabe que recentemente nós abrimos o TBM de Cambé, e alguém me perguntou, como que foi, pastor Rômulo? E eu disse, parece que o ministério lá vai ser a igreja restaurando crentes. Diferentemente de Goiânia. Goiânia nós crescemos com almas perdidas, almas que nunca tinham tido contato com outras igrejas, entende? Pessoas que foram ganhas para Cristo. Algumas vieram de outras igrejas, mas foram poucas, a minoria. A grande maioria foram pessoas evangelizadas e ganhas para Cristo. Mas parece que em Cambé, Deus nos colocou ali para restaurar crentes. Crentes que precisam ser restaurados. Isso é um ministério importante também, amém, irmãos? Mas nós aqui de Ribeirão Preto, nós precisamos ir atrás de almas e ganhá-las para Cristo e trazê-las para a igreja. Eu diria para você que não existe igreja perfeita. E no dia que eu encontrar essa igreja, ela deixará de ser perfeita. A minha mera presença naquela igreja já irá contaminá-la. Mas existe sim uma igreja bíblica, uma igreja sã doutrinariamente, e uma igreja que é hospital, tentando se curar das suas doenças e acreditando no tratamento da palavra de Deus. Essa é a nossa igreja. Amém, irmãos?